padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria de celebrarmos hoje, domingo, dia do Senhor, essa alegria fecunde nossos corações e se desdobre em muitos frutos de generosidade, de solidariedade na nossa casa, na nossa comunidade de fé, no nosso círculo de amizade, nas circunstâncias, sobretudo no compromisso que temos com os mais pobres. Eu quero lembrar hoje, compartilhando com o seu coração, ao vivenciarmos o caminho bonito do mês de setembro como mês da Bíblia, aprendendo sempre a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, que ao falar de proclamação da palavra, nós somos chamados a nos educar para o valor do silêncio. Se nós não silenciarmos, contemplando, nós não escutaremos a palavra de Deus que nos é proclamada. Por isso precisamos, muitas vezes, deixar de falar menos, ouvir mais, para que a experiência do silêncio possa ser um modo de fecundar a palavra de Deus em nós proclamada. Na alegria de estarmos aqui, quero compartilhar com o seu coração dos sermões de São Máximo de Turim, um bispo, sua reflexão, nos preparando para acolher a palavra santa de nosso Deus. Ele diz: ouvindo com atenção a leitura do Evangelho, podeis compreender que reverência é devida aos levitas e sacerdotes de Deus e com que humildade os próprios clérigos devem antecipar-se mutuamente em honras uns aos outros. Realmente, diz ele, aos discípulos que perguntavam qual deles seria o maior no reino dos céus, o Senhor, depois de ter colocado uma criança diante de todos, disse: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Daí compreendermos que se chega ao reino pela humildade e pela simplicidade, se entra nos céus. Portanto, quem deseja alcançar as alturas da divindade, procure os abaixamentos da humildade. Quem quer preceder o irmão no reino, preceda-o primeiro honrando-o, como diz o apóstolo, rivalizai-vos na mútua estima. Que o supere em servi-lo para poder superá-lo em santidade. Se o irmão não te ofendeu, tu lhe deves respeito e amor. Se por acaso te ofendeu, honra-o ainda mais para reconquistá-lo. Esta é, na verdade, a ideia central do cristianismo. Retribuirmos com amor a quem nos ama e com a paciência a quem nos ofende. Aquele que tiver sido mais paciente em suportar as ofensas será maior no reino dos céus. Não se chega ao reino pela soberba, pelas riquezas e pela prepotência, mas pela humildade, pela pobreza e pela mansidão. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Amado e amada de Deus, este é o ensinamento importante que Jesus repassa aos seus discípulos para que eles conquistem a envergadura de verdadeiros discípulos e discípulas do Mestre, que é servidor. Por isso, sem compreender, no entanto, lhes ensinava desafiando:
Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. 3 dias depois de sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos não compreendiam. Não compreendiam porque Jesus não fosse conceitualmente claro. Não compreendiam porque não alcançava a força bonita do sentido importante dele, Filho de Deus, o Messias que se oferece por amor de nós para nos salvar. Por isso, quando chegaram em Cafarnaum, estando em casa, Jesus lhe faz a pergunta fundamental que toca-lhes o coração e deve tocar o nosso. O que discutias pelo caminho? Não tiveram coragem de responder, porque pelo caminho discutiam aquilo que de fato nos traz a complicação no relacionamento, nos coloca cheio de vaidades, nos coloca na incompetência de disputarmos a vida uns com os outros. Pelo caminho, tinham discutido quem era o maior. Por isso, Jesus os chama e diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Não é fácil. A vaidade é muito profunda no coração nosso. Disputamos. As nossas instituições, inclusive internamente na igreja, levam-nos muitas vezes a compreender a vida como disputa e a nos colocar sempre acima uns dos outros. Deus nos ajude a aprender esta lição. Aprendida, nós teremos de verdade em nós a conduta de autênticos discípulos e discípulas de Cristo Jesus, desdobrando-se em atos de solidariedade, de respeito e de reverência, compreendendo a nossa vida tão simplesmente como serviço à vida de todos. Unidos à amada Mãe Maria, na alegria desse dia do Senhor, supliquemos essa graça para termos serenidade, vivermos em paz e sermos de verdade instrumentos do amor de Deus no coração de nosso mundo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira